Muito bem, antes de mais, muito obrigado. Eu começaria por fazer um triplo agradecimento. O primeiro agradecimento, dirigido à tendência Esperança em Movimento, por me terem convidado para estar aqui hoje, em Guimarães, simbolicamente, no dia 1º de dezembro, o dia que verdadeiramente restituiu Guimarães a Guimarães, restituindo Portugal aos portugueses. O segundo agradecimento é feito à circunstância de ter tido a particularidade de desfrutar desta organização magnífica e, por isso mesmo, o agradecimento é dirigido a quem mais ativamente participou nesta organização. O terceiro e último agradecimento é dirigido a quem falou antes de mim, porque verdadeiramente me simplificou a vida. Eu, em vez de falar sobre a família e o trabalho, resolvi, neste primeiro domingo do Advento, fazer várias confissões públicas. Eu sei que ainda não são 5 para a meia-noite e às vezes às 5 para a meia-noite as pessoas costumam dizer o que não querem ou o que não gostam ou aquilo que os outros não gostam de ouvir, mas eu tenho várias confissões que gostaria de partilhar convosco. A primeira confissão é que eu não sou militante do CDS. Não sou e nunca fui. Mas tenho um pecado que vos quero confessar. É que tenho votado várias vezes no CDS. E é um pecado que tem uma explicação. É que dos partidos da esquerda, para mim o CDS é aquele que é menos à esquerda. A segunda confissão que vos gostaria de fazer é que sou de direita, sou conservador e não gosto do 25 de Abril. Poderia justificar porque é que sou de direita, poderia justificar porque é que sou conservador, mas preferi antes justificar-vos porque é que não gosto do 25 de Abril. Enfim, estou quase nas 5 para a meia-noite e isto às vezes acontece. O primeiro argumento pelo qual eu não gosto do 25 de Abril tem a ver com a frustração relativamente aos 3 objetivos do 25 de Abril. E os 3 objetivos do 25 de Abril resumiam-se às 3 palavras: descolonizar, democratizar e desenvolver. A descolonização foi aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que hoje se vê e aquilo que ainda nas próximas décadas se vê, não só em Portugal, mas sobretudo nos antigos territórios portugueses. Por isso mesmo, o 25 de Abril, quanto ao projeto da descolonização, falhou. O segundo propósito do 25 de Abril era democratizar. Mas verdadeiramente democratizar é, quer na Grécia Antiga, o entendimento de que a democracia exige prestar contas, exige responsabilização dos governantes perante os governados. O Reino Unido é um exemplo típico da verificação de como os governantes são responsáveis perante os governados e quando as coisas não correm mal, demitem-se. Pois em Portugal o que nós temos é uma cultura da total irresponsabilidade. E a ilustração última da falta de desenvolvimento do país, penso que há 2 exemplos paradigmáticos. O primeiro exemplo é o de Pedrógão Grande. Viu-se, para além da tragédia, o subdesenvolvimento de amplas zonas do país. O país é, sobretudo, pensado nestes últimos 40 e alguns anos com o litoral. E o litoral centrado em Lisboa, o litoral centrado no Porto. O resto do país não conta. O resto do país só é percorrido periodicamente quando há campanhas eleitorais. E se o caso de Pedrógão é grave, o caso, a semana passada, de Borba, é muitíssimo mais grave. Porque em Pedrógão sempre se poderá dizer foi um evento extraordinário, imprevisível. É certo que os serviços públicos não responderam à medida daquilo que era exigível. Mas o caso de Borba é muitíssimo mais grave, porque existia informação que apontava para o risco, informação que alertava para o perigo e nada foi feito. Mas mais grave que nada ter sido feito é aparecer individualidades públicas a dizer que o Estado não é responsável. Mais grave do que dizer que o Estado não é responsável é esquecer, no âmbito da comunicação social, que o que está em causa não é apenas um problema de responsabilidade civil, é um problema, sobretudo, de responsabilidade criminal.
e um problema de responsabilidade pessoal. Compreendem agora a razão pela qual eu não gosto do 25 de Abril, porque os 3 propósitos que nortearam o 25 de Abril foram e estão a ser mal executados, são uma frustração nacional. Mas há uma segunda razão pela qual eu não gosto do 25 de Abril. É que o 25 de Abril subverteu os valores em que eu acredito, os valores que, a meu ver, são os valores que correspondem ao cerne da identidade nacional. O 25 de Abril procurou e procura destruir Deus. O 25 de Abril procura e tem alcançado o propósito de destruir a pátria, e destrói a pátria não apenas pela vergonha da descolonização que foi feita, mas destrói a pátria através do designado aprofundamento da integração europeia. O aprofundamento da integração europeia é a alienação da soberania nacional. É Portugal deixar de ser Portugal. Mas ainda há um terceiro valor que tem sido esquecido. É o valor da família. Precisamente aquele que motivou a minha intervenção ou a minha predisposição. A família. A família é o valor nuclear, a base primeira da sociedade. Nós só existimos enquanto pessoas porque nascemos integrados numa família. E a família, por isso mesmo, é o elemento estrutural, natural de qualquer sociedade. E a esquerda descobriu que a melhor forma de implementar os seus valores é destruindo a família. A família para um católico, a família para um cristão. A família no dia 2, no primeiro domingo do Advento, é o exemplo de Maria, de José e de Jesus. Uma família assente num casamento, um casamento entre pessoas de sexo diferente. Um casamento que é a base estruturante da família. Uma família que pressupõe que a adoção seja a adoção entre pessoas de sexo diferente, que nega a ideologia do género que nos querem vender como sendo politicamente correto e que já foi aqui muito bem sublinhado. O que está em causa é o combate à última fronteira, a última fortaleza, o último castelo, a última colina sagrada, que é a família que está a ser posta em causa pela esquerda. É também essa a razão pela qual eu não posso gostar do 25 de Abril. Mas ainda há um terceiro argumento, se me permitem. E o terceiro argumento tem a ver não apenas com a inversão dos valores, mas com a circunstância da esquerda, nestas 4 décadas, se ter procurado apropriar de bens e de valores que são património da direita. O primeiro deles tem a ver com a propriedade. As nacionalizações foram historicamente uma forma de esbulho, uma forma de confisco. Mas mais grave, é o confisco permanente que, através do sistema fiscal de natureza confiscatória, nos é feito todos os dias, todos os meses, todos os anos. Se repararem, nós trabalhamos mais para pagar ao Estado do que estamos a trabalhar para nós próprios. Isso é uma forma de lesão da propriedade privada. É uma forma de lesão da propriedade privada, permitam que vos diga, em que um governo onde o CDS participou foi mais longe do que qualquer governo gonçalvista em 75 foi na lesão da propriedade privada. Há que o dizer. Tomem como há de dizer. Também se deve dizer, também se deve sublinhar que podia ter sido revogada a legislação que permitiu todos estes defeitos, estas anomalias no âmbito da família. Mas nada foi feito. Porquê? Porque era politicamente incorreto. Há que cortar, há que pôr termo a esta cultura do que é politicamente correto. Mas dizia-vos eu que o outro elemento que tem sido usurpado por parte da esquerda é a ideia do trabalho. A defesa do trabalho. Pois não há nada que integre mais o património judaico-cristão do que a defesa do trabalho. A defesa do trabalho vem no livro do Levítico, no Deuteronômio, vem na Carta de São Tiago, vem na doutrina social da Igreja. A ideia da justiça na retribuição, a ideia da pontualidade no pagamento de um salário justo, a ideia das condições de vida justas para o trabalhador. Porquê? Porque o trabalho, na nossa perspectiva cristã,
completa a criação. Deus não terminou no domingo a criação, no sábado a criação do mundo. Deus deu-nos a cada um de nós, através do trabalho, a faculdade de continuar essa criação. E por isso mesmo, o trabalho dignifica o homem como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O trabalho é fonte de santificação. O trabalho é fonte de dignificação e de sustento de cada um de nós. Por isso não há nada de mais importante para um cristão e para um democrata cristão do que a defesa do trabalho, a defesa dos trabalhadores. Não numa lógica de luta de classes, mas numa lógica de cooperação entre o capital e o trabalho. E o que a direita permitiu e o que a esquerda conseguiu foi, durante estes 40 anos, usurpar aquela que é uma bandeira legítima e relativamente à qual a direita, de matriz judaico-cristã, pode reivindicar a defesa do trabalho como elemento de dignificação do ser humano. Termino. Tinha pensado, a doutora Bel, há pouco utilizou a expressão do Papa São João Paulo II, não tenhais medo. Permitam-me que eu complemente. Não tenhais medo de ser de direita. Não tenhais medo de ser conservadores. E também não tenhais medo, porque não é pecado desejar o enterro do 25 de Abril. Muito obrigado a todos.